Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol. Cara, eu posso falar com muita tranquilidade, consciência super tranquila, né? De que eu sempre fui um grande fã do Renato Gaúcho, né? Principalmente na minha adolescência, porra, aquela fase do Renato Gaúcho de 82, 83, 84, 85, 86, 87, porra, 88, 89, cara, eu gostava muito, o cara jogava muito, né? Tanto que tinha uma brincadeira no Facebook aí, esses tempos aí, há 500 anos atrás, os teus 10 maiores jogadores que te influenciaram, né? A gostar de futebol, a jogar futebol, entendeu? Ou tentar ser jogador de futebol. Renato Gaúcho era um cara que fazia parte do meu top 10, né? Então sempre fui muito fã dele, né, cara? E tanto que vocês acompanham aqui no canal que antes do Ancelotti ser confirmado na seleção, eu pedia já Renato Gaúcho por ele ser esse estilo paizão, boleirão, pá, porque a seleção brasileira tem um ano só, né, desse maldito ciclo de seleção brasileira, com 3 treinadores, etc, né, e daí faltando um ano e 10 jogos, eu defendi o Renato Gaúcho. Não foi o Ancelotti, beleza, vamos que vamos. Mas enfim, hoje Inter de Milão e Fluminense era o jogo. Ah, mas a Inter de Milão não dá para ser considerado um time top das galáxias da Europa. Ah, tudo bem, vamos lá, atualmente não mas é um grande time da Europa. Não deixa de ser uma das grandes potências do campeonato italiano, da Liga Italiana, e também das grandes potências da Europa, né? Não tem como dizer. Até porque nos últimos 3 anos a Inter de Milão fez 2 semifinais, cara. Não, 2 finais de Liga dos Campeões e meteu 7 gols no Barcelona numa semifinal. Mas tomou de 5 na final do PSG? Tudo bem, tomou. Mas tá ali, tá? É o que eu falei, joga com grande, tu fica grande. Joga com pequeno, tu fica pequeno, né? Então o Fluminense tá jogando contra os grandes. Por isso que eu digo, quanto mais o futebol brasileiro jogar com os grandes, melhor. E o Renato Gaúcho, que não é bobo, não é nada, porque dizem que ele é um fanfarrão, que não sei o que, papapá. Não, ele é bicho é macaco velho, bicho, o bicho estuda, ele tem auxiliar técnico, auxiliar de defesa, ele tem aquelas estatísticas que todos eles têm ali, aqueles computadores, tudo ele tem. Ele não é bobo, cara, não é bobo, né? Ele tem vários caras para delegar, ele delega funções e analisa as funções e toma decisão. E hoje ele foi perfeito, ele tomou as decisões perfeitas nas substituições, na escalação do time. Ele mudou uma coisa que ele não gosta de fazer, mas ele fez 3 zagueiros para sufocar a Inter de Milão, porque a Inter de Milão jogar com 2 lá na frente. Meteu 3 zagueiros, experientíssimo Thiago Silva, o chorão, que em clubes para mim é um monstrão, assim como é o Casimiro, né? Na seleção não disse nada, tá? Mas é um baita de um jogador. Comandou a defesa do Fluminense hoje. Inclusive ao ponto de pedir a voz pro Renato Gaúcho ali naquele momento, daquela rodinha do intervalo, do tempo técnico ali por causa do calor, né? E o Fluminense foi perfeito, cara, 3-5-2, né? Na hora de defender, defendia com uma linha de 5 em cima da grande área. Quer dizer, acabava com os espaços da Inter Milão. A Inter de Milão é um time reativo, que gosta de jogar no contra-ataque. O Fluminense não deu contra-ataque para eles. E muito pelo contrário, o Fluminense pediu o contra-ataque. E quando deram o contra-ataque pro Fluminense, o Fluminense foi lá e ó, pim, matou o jogo, né? Com Arias, com Hércules e com outros lances ali que também poderia ter resultado em gol. Inter de Milão teve 2 bolas na trave, beleza, também jogou, fez o dela, mas não consegue jogar com a bola no pé na frente de uma zaga postada de 5 zagueiros, não consegue, né? O time da Inter de Milão, individualmente falando, é um bom time, mas daí nesse tal do mano a mano que eles têm como costume de fazer nos grandes programas esportivos, né? Que mano a mano e tal. Cara, o mano a mano do Fluminense com o Inter de Milão não é tão desproporcional. Tu tem ali o Sommer, mas não é muito mais goleiro do que o Fábio.
Tu tens ali o Darmian, o Vaik, o Vini, Devine, né? E o Bastoni. Pá, legal, mas, pô, nós temos Thiago Silva ali, né? E aquele Ignacio jogando, meu Deus do céu, cara, o cara jogando muito. Aí tu pega ali a lateral Dufres, aí sim, né? Baita jogador. Aí tu tem ali o Barella, o Aslani e o nome destroncado ali. Bons meio-campista, mas também não muito mais que o do Fluminense. Carlos Augusto é uma piada, né? O bicho teve eu acho que ele é Fluminense, que ele teve uma bola ali para empatar o jogo. Porra, o bicho isolou, mandou lá na casa do chapéu. Coisa horrorosa. E é o lateral da seleção CBF, Nike, Rede Globo, Plim Plim. É aí que eu falo. E lá na frente eles têm o Thuram e o Lautaro. Lautaro é, não digo muito melhor, mas é melhor do que os atacantes fluminenses, sim. Mas não é muito melhor que o Alisson, nem muito melhor que o Cano. Tanto que nunca foi titular na seleção da Argentina. E o Thuram é um cara bom, um pouquinho mais qualificado que o Everaldo, vamos dizer, um Everaldo melhorado, mas também não é nada demais. É um bom jogador, né? Então, se tu pegar um mano a mano aí, dava jogo, cara, dava jogo. E o Fluminense, na humildade, seu Renato Gaúcho, eu fiz questão de escutar a resenha dele agora no final. Realmente ele gostei que ele vestiu a roupa da humildade. Não, fomos na humildade. Eu reconheço que o time do Inter de Milão é superior em muitos lugares, né? Do campo, das quatro linhas, mas eu coloquei na cabeça dos meus jogadores que 11 contra 11 eu poderia ser melhor, e vocês podem ser melhor, e foi o que ele conseguiu botar, né, cara? E também foi ajudado também, pô, muitas coisas colaboraram pro Fluminense também, né? Menos de 5 minutos de jogo, o Arias fez uma jogada sensacional e o Cano, pô, cara, é o jogador que precisa de um toque na bola para fazer gol. E fez 1-0 Fluminense. E ali, daí o Fluminense, né, se defendeu, linha de 5, né? Mas quando tinha alguns contra-ataquezinhos, bem inteligente, inclusive. Até teve um contra-ataque que fizeram gol de cabeça ali, mas estava impedido, realmente, né? Esse Ignacio, joga muito, defensor do Fluminense. Porra, raçudo, cara. O Arias é acima da média no futebol brasileiro. É um dos grandes jogadores de futebol mundial. Se tá no Flamengo, oba-oba, ou no próprio Corinthians, quando o Corinthians tá por cima da carne seca, já era seleção não sei do que, já tava não sei aonde, Pelé. Mas como tá no Fluminense, né, tá ali. Mas é um baita de um jogador, cara. O cara é intenso o tempo todo, né. Segundo tempo também foi a mesma coisa, o jogo forte, igual, né? Mais chances para Inter de Milão, mas também nada demais, nada de ser um massacre. Mas eles tiveram chances. Mas era um jogo igual, que o Fluminense tinha um contra-ataque, coisa que eles não tinham, né? E o gol do Hércules no final é sensacional, né? Para fechar caixão mesmo, né? Sensacional, cara. Certeiro, né? Competitivo, bola no chão, bunda no chão. Sandalinha da humildade, classificou, bicho, tá entre os 8 melhores times do mundo, É o Fluminense de Renato Gaúcho, ele tinha um plano, né, ó. O Fluminense, na verdade, chegou até aí como sendo o quê? O patinho feio dos brasileiros, porque todo era o oba-oba pra cima do Botafogo, do fanfarrão do Textor, que hoje o Laje, o Paiva já não serve mais, né? No jogo do PSG, o Testor veio no Paiva, né? Treinador do Botafogo, deu aquele beijo nele, porra, ao vivo, porra, que é cara, sintonia. Perdeu o jogo, aí sim, agora pro Palmeiras, porra, bota pra rua, não serve mais. Há muito fanfarrão esse Testor, né? Textor, né? Mas o Fluminense era o patinho feio, o Flamengo, o meu Flamengo, pô, narrador da Globo chorando porque o Flamengo perdeu, cara. Aí não dá, né, bicho? Futebol na Globo, aqui é emoção, é brincadeira, né? E aí o Fluminense foi e passou, cara. É o único carioca, né? O patinho feio. E o Palmeiras que passou, mas também passou por um confronto doméstico, né? E mandou o vice-campeão da Europa para casa, né?
Enquanto a imprensa oba-oba passou o dia dizendo que o Flamengo jogou pra caramba, campeão do mundo, porque jogou bem contra o Bayern, perdeu de pouco, aquela coisa toda, foi melhor, porque o Bayern ganhou nos erros do Flamengo. Aí, ó. Quem passou? Passou o Fluminense, o Flamengo ficou. Né? É como eu repito, de novo, essa vitória contra o Fluminense, contra o Inter de Milão é muito. Pô, papai Renato, hein? Falou em Inter, ele bota no colo, né? O Inter de Porto Alegre, Inter de Milão. Cara, mas essa Inter aí meteu 7 gols, cara, em 2 jogos contra o Barcelona na temporada passada, cara. Esse mesmo time é o mesmo praticamente. Chegou a 2 finais de Champions em 3 anos. Então a vitória do Fluminense foi gigante. Parabéns, Renato Gaúcho. Que beleza, né? E sexta-feira, futebol na Globo. Que emoção. Aí vai ter jogo de Deus, vai ter Fluminense e vai ter Palmeiras. Que beleza. Vamos analisar, vamos ver quais são os adversários direitinho, né? E daí, certamente, sexta-feira ou quinta-feira eu já vou estar fazendo aquela previsão de quem passa, para ver quais são os meus acertos aí para a próxima fase, que é a semifinal, né? Quartas de final, semifinal. Falou, meus queridos.